Bom dia, bom dia, bom dia, terapeutas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos ter um quadro Mão no Fogo Surprise. Eu adoro abrir esse plantão de tirar dúvidas dos alunos, porque é um momento muito único, né? Tem um monte de gente que tá aí acostumado com o protocolo pronto, falando de protocolo pronto. E o que eu sempre falo aqui com vocês é que existe uma forma de ajudar o nosso paciente, olhando a individualidade dele, olhando para o paciente como um ser individual que ele é. Então, nada de protocolo pronto, a gente vai olhar para a individualidade do paciente e ajudar essa pessoa naquilo que ele precisa. E como que é a melhor forma da gente fazer isso? Através desse quadro que chama Mão no Fogo. No Mão no Fogo, eu consigo ajudar um aluno a entender um caso clínico do paciente dele através aí dessa explicação específica para aquele paciente. Então, vamos juntas, estamos no Mão no Fogo. A aluna que vai entrar comigo hoje é a... Deixa eu ver se ela já está aqui. Muito bom dia, bem-vindos, bem-vindas, bom dia. Ai, gente, deu uma travada aqui, vocês estão me vendo, me ouvindo? Fala aí pra mim, se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Hoje eu tô sem iPad para fazer o quadro Mão no Fogo, vou fazer do jeito mais antigo que existe, que é papel e caneta na mão, hein? Alexa, ligue a luz 3. A gente vai fazer esse quadro hoje com papel e caneta, anotando aqui sobre o nosso paciente. O que é o quadro Mão no Fogo? Esse quadro é um momento onde eu vou olhar para a individualidade do seu paciente e vou te ajudar a entender como que você pode estruturar a estratégia de tratamento para cuidar dele através das ventosas de fogo. Então, o que eu ensino para vocês aqui usando as ventosas de fogo é que toda queixa de paciente com dor existe uma estagnação. Essa estagnação que existe no paciente é um processo onde não está acontecendo o livre fluxo do Qi. Então, dentro da medicina clássica chinesa, a gente entende que sempre que existe uma estagnação, sempre que não está acontecendo um livre fluxo, esse processo começa a gerar adoecimentos. E esse adoecimento ele vai somatizando ali na vida do paciente, gerando um monte de disfunções. Então, todo processo de adoecimento começa com um Qi que não circula bem. Qual que é o princípio da saúde do corpo? É para a gente analisar um paciente, entender a estratégia de tratamento dele e como que a gente pode usar as ventosas de fogo aí no nosso cuidado, no nosso paciente. Oi, Márcia, seja bem-vinda, mulher. Bom dia. Quanto tempo, professora? Ah, que saudade de você, mulher. Como é que tá as coisas por aí? Graças a Deus, a mãe se recuperando, certo? Agora, professora, ela foi uma experiência aí medicamentosa, certo? Da bipolaridade. Testaram 2 medicamentos novos que surgiu para bipolaridade, não surtiu efeito. E o terceiro, em nome de Jesus, graças a Deus, melhorou 50% da parte mental, certo? Já tá até indo na igreja, para você ter uma Ai, ideia. que bênção, Márcia. Nossa, menina. Eu lembro de um vídeo que você me mandou dela, assim, deitadinha na cama, sem energia, sem disposição, né? Você passou realmente um processo com ela. Então, você falar que ela já tá indo na igreja já é uma salvação, assim, né, Márcia? Nossa, que bênção. 3 anos de luta, né, professora? Eu falei, esse Natal eu só quero que o menino Jesus recupere a saúde dela, né? E que dê saúde e paz para todos nós. Eu acho que é o maior presente, que faz 3 anos que eu não tenho Natal, não tenho Ano Novo, absolutamente nada, né? Porque a parte mental, a ansiedade é o mal do século e nós não estamos preparados, acredito, para atender esses pacientes, sabe? Por isso que precisamos estudar muitas ventosas de fogo para ajudar essa população, né? É verdade. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né, Márcia? A ventosa, ela não é só para cuidar de dor física. Ela é para cuidar de dor física, mental e emocional.
está dentro dos nossos três tesouros, né? Então, o corpo do paciente, quando ele está adoecido, o corpo físico está adoecido, não é só essa matéria orgânica que está doente. Existe um aspecto mental e existe um aspecto emocional que está tudo envolvido. E você que vem da área da saúde sabe muito bem disso, né, Márcia? A doença mental é a pior doença que tem, é a doença do século, né? É uma doença difícil de tratamento, então precisa de coisas assim muito pontuais para conseguir ajudar o paciente. E Muito agora, a bem. professora, que foi reduzido a medicação dela, sabe? Agora as ventosas de fogo começaram a fazer mais efeito, certo? Porque até então eu fazia as ventosas de fogo, fazia aurícula, mas não surtia efeito, porque era uma briga, né? A parte medicamentosa não deixava, né, a terapia ali auxiliar, certo? Eu acho que era isso, porque eu fazia de tudo e nada resolvia. E aí agora, com a redução da medicação, já tá, né? Ela tomava a base de 16 comprimidos por dia, hoje ela tá tomando 8, certo? E a tendência é reduzir mais, né? Eu assim observo que agora eu fazendo as ventosas no fogo, de fogo, e assim tô com expectativa daquela ventosa com bocha para mim fazer nela, porque é isso que eu falei, né? As terapias ajudaram muito ela, principalmente a questão do apetite, né, professora? Lembra que eu te falei do arroz, que você me passou a receita? Nossa, gente, o arroz, acredite, né? É isso mesmo que a professora Débora fala, é um levanta defunto. Olha, é impressionante o que ele fez. A minha mãe veio do hospital debilitada, no oxigênio, nas fraldas, acamada. Ela foi internada no hospital de psiquiatria e voltou pior do que foi, certo? Com septicemia, infecção generalizada. E assim, eu peguei a licença do meu trabalho, montei uma enfermaria aqui em minha casa, porque eu sou enfermeira, e aí pude dar os cuidados, né, para ela, que o hospital dava, eu conseguia fazer em domicílio. Mas, assim, foi impressionante o poder. A medicina oriental, ela tem uma sabedoria muito grande, né, Márcia? E às vezes a gente não consegue dar vazão a tudo isso. Então, essa receita do arroz, que eu brinco assim de levanta defunto, eu já vi milagres com ele também, sabe? Eu já vi assim pessoas muito debilitadas, que a família já estava assim ligando para os parentes, sabe? Quando começa a ligar para os parentes, fala, ó, prepara, fulano não tá bem, não sei o quê. E aí a gente fez esse ciclo de tratamento com esse arroz e a pessoa ficou assim, tá ali até hoje, andando para todo lado, fazendo compra no supermercado. Outro dia eu encontrei com a senhorinha fazendo compra no supermercado e eu falei, meu Deus, que bênção, né? Porque é assim, dá mais qualidade, mais tempo e mais vigor de vida. Isso é sensacional. Que bom, Márcia, que bonito. Bom, fala para mim do quadro que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai fazer um mão no fogo aqui. Você vai trazer os dados atualizados para mim. Você vai conversar comigo hoje sobre a sua mãe mesmo ou é outro paciente? Não, Para eu é outro ponto, professora. outro Uhum. paciente. Ótimo. Então é homem ou é mulher? É mulher, 40 anos, Uhum. Qual que é a queixa principal? urticária. Urticário. Ótimo. Tem quanto tempo que ela tem urticário? Faz 7 anos que ela tem urticária. Uau! E aí, me conta. Então foi assim, ela é uma pessoa, dá para você ver que as características dela é ela sofre calada, certo? Então assim, ela trabalhava com o pai dela em um supermercado, certo? E aí o que aconteceu com ela? Ela quando ela trabalhava com o pai dela no supermercado, ela direcionava esse supermercado. E ela tinha histórico de rinite, muita rinite, muita rinite. Rinite, sinusite, imunidade baixa. E assim, a gente não percebia que ela era estressada, ou seja, ela não demonstrava a ansiedade dela, o estresse, ela sofria calada.
E aí, professor, o que aconteceu? Ela viveu, assim, uns períodos muito conflituosos, porque a empresa onde o pai dela trabalhava faliu, certo? Então, assim, ela teve, assim, a parte emocional bem abalada. Só que, após ela ter saído do local onde ela trabalhava com o seu pai, ela, depois de 5 anos que ela desenvolveu a urticária, certo? Não imediato, não. Até então ela só tinha rinite. Aí ela viveu um estado emocional bem abalado. Após 5 anos, ela desenvolveu a urticária. Aí ela fez tratamento por 2 anos, com imunobiológico, tudo, porque nada resolvia. E assim, ninguém descobria, até então ninguém descobriu o que ela tem, doutor, professora, tá? E aí o que aconteceu? Ela fez 2 anos de tratamento, melhorou, e após 5 anos de novo voltou, certo? Voltou, hoje ela é casada, tem 2 filhos, ela teve um aborto também nos últimos anos aí, um aborto espontâneo, queria muito um filho. Ela já tem uma menina, mas aí ela engravidou e perdeu o aborto espontâneo, aí passou em 6 meses, ela já engravidou de novo. Ela tem uma menina de 14 anos e um menino de 2 anos, certo? A alimentação dela, come bastante fruta, verdura. O sono dela, dorme de 6 a 8 horas. Só que ela não ingere muito líquido, certo? E é interessante que a urticária dela é assim: tem dia que tá no braço, tem dia que tá nas pernas. Ela caminha, professora, em vários lugares do corpo. E o que que ela sente? Muita coceira, certo? E ela vai tendo crise, Márcia? Tem época que ela tem uma crise que estoura mais e coça mais, ou tá sempre em crise? Ou tem época que fica menos? Como que é? Ela ficou 5 anos sem nada, sem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ela fez os 2 anos de tratamento, né? Aí ela melhorou, ficou 5 anos sem. E no decorrer desses 5 anos, o que que ela viveu? Ela viveu um aborto, certo? E assim, a questão do estresse dela, em questão do trabalho, já tinha melhorado, porque aí ela já tinha saído do trabalho, já estava tudo correto, assim, a parte da falência que o pai dela teve, certo? Mas assim, após 5 anos aí, esse ano, e aí eu fiquei perguntando o que que aconteceu esse ano, né? Ela falou assim, ó, eu falei, tá tudo bem? Ela, ó, Márcia, tá tudo bem com a minha vida, com a minha família. Só que assim, ela não demonstra, mas ela é uma pessoa estressada, certo? Tipo assim, Uhum. ela não demonstra. Eu choro, eu grito, eu falo. Ela não. Ela, assim, é quieta. Daí eu falei, Ela é mas tá. contida. Ela é in, professora. Ela é in, Uhum. certo? Uhum. Olha, ela é. Ô, Márcia, aí só para eu entender nesse finalzinho, a última crise que ela deu foi esse ano de 2025? Agora, faz uns 2 meses. Ah, então tem 2 meses a última crise. E essa última crise está no braço, na perna, na barriga? Onde que tá? Hoje tá na perna. Ontem tava no tórax. E troca de um dia para o outro, assim, muito rápido? De um dia para o outro. Uhum, ok. Você já fez atendimento com ela alguma vez? Já fez alguma sessão com ela? Como é que Já. foi? Assim, não resolveu O nada, que que você professora. fez com ela? Eu fiz a aurícula, né? Eu fiz as ventosas, certo? Trabalhei bastante o aquecedor médio nela, certo? E fiz Ela sente algum ponto de dor no corpo? Tem dor em algum lugar? nada. Ela não Não sei, sente dor. Uhum, não. uhum, beleza. É, ela sente calor em algum momento? Esse calorão de menopausa, ela passou por isso? Eu sei que ela tem um bebê de 2 aninhos.
Mas ela sente calor, tem um rostinho vermelho. Como que é esse Sim, aspecto? Ela sim, tem um tem um rostinho rosto vermelho? bem, mas assim, não sente os fogachos que eu tô sentindo da menopausa. Oh, que fase, meu Deus. Mas então ela tem um rubor maláfica com o rostinho vermelho, assim. Uhum. Você sabe se ela tem pés e mãos quentes? Gelado. Gelado, pé gelado e mão gelada. Eu também trabalhei o aquecedor inferior também, deixei as ventosas fixas para melhorar a energia do aquecedor baixo, do rim Uhum. dela. Além da ventosa, você fez outra técnica nela ou só a ventosa? Não, só isso. Beleza. Além da queixa da urticária, ela tem alguma outra queixa? Fiz também uns pontos de acupuntura, professora. Ah, com a Certo. agulhinha? Isso Uhum. eu tinha, Que certo. ponto que você usou? Eu fiz o F14, Uhum. fiz o VG, o. Ai, me fugiu. Aonde que ele é? Aqui, professora, aqui, ó. O IG, Ah, tá. IG14, IG4. IG4, isso. G4 da mão. Aham. Foram esses, Tá. professora. Eu Beleza. lembro que a Sinara me deu umas dicas. Eu não lembro mais, professora, porque eu tô aprendendo agora acupuntura, sabe? E Aham. aí, agora eu vou conseguir fazer um curso de acupuntura na prática. Legal. É Então, importante mesmo. Ô, Márcia, eu vou fazer o seguinte: eu tô escrevendo aqui igual os maias hoje, num caderno. Vou eu virar meu também. celular aqui, porque eu tô sem iPad aqui hoje, mas vai dar bom. Nós vamos se esforçar aqui e vamos ver. Eu vou fazer uma anotação aqui, só para a gente entender uma coisa, tá? Aqui é a sua paciente, vamos imaginar ela aqui, vivendo a vida dela e caminhando com as coisinhas dela. O que que acontece? Quando a gente está pensando numa patologia de urticária, tende a ser calor por algum motivo. Por que que tende a ser calor por algum motivo? Porque é uma coceira, né? A urticária, ela vai deixando alguns pontos vermelhinhos, ela dá até aquele negócio quando a pele fica sobressalente, né? Fica um calombinho, porque dá aquela alergia cutânea e aí fica aquele calombinho assim. Então, pensando na medicina chinesa, né, na medicina clássica chinesa, ele vai ter relação com o calor. Por quê? É vermelho, coça, anda e fica e dá esse calombinho. Então, tudo isso é sinal de coisas quentes, é sinal de calor, né? Borbulha. Só que o calor, Márcia, eu não sei se você sabe, ele pode acontecer por dois motivos. Ele pode acontecer por uma deficiência, ou ele pode acontecer por um excesso. Uai, como assim? Ele pode acontecer por uma deficiência? Ele pode acontecer por uma deficiência quando eu tenho um calor que a gente chama ele de vazio. O que que é um calor vazio? Imagina que você tem, por exemplo, uma fechadura de uma porta e que você começa a abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, e ela não tem lubrificação mais. Aí vai chegar numa hora que você abre, fecha, tá ferro com ferro, ele começa a ficar quente, ele começa a pegar fogo. Porque tá só ferro com ferro, não tem mais o líquido que molha, que é a lubrificação. Então, tá vazio de lubrificação, ele começa a pegar fogo. Então, isso é um calor vazio. Quando a estrutura está ressecada, quando não tem líquidos com qualidade para hidratar, e por algumas outras coisas que consomem, né? Que a gente vai ter que duas energias. Eu tenho a energia Yin e eu tenho a energia Yang. Então, a saúde acontece quando eu tenho as duas energias iguais, que é o livre fluxo delas. Mas acontece às vezes que o yin está aqui embaixo e o yang está lá em cima consumindo o yin. Aí ele vai consumindo a estrutura. Então, quando você fala assim para mim, Débora, ela é muito yin, ela é muito introspecta, ela é muito quieta, ela tem frio nas mãos. Pode ser que ela teve um yang que sobrecarregou o sistema e aí ele foi lá e consumiu a estrutura yin. Isso pode acontecer. Aí começa a gerar um monte de sinais e sintomas, o que pode gerar, inclusive, esse calor por deficiência. É uma das possibilidades.
especialmente quando ele está no pulmão. Por que que eu tô falando especialmente quando ele está no pulmão? Porque a urticária da nossa amiga está acontecendo no lugar que chama pele. Então, o pulmão, ele é responsável pela pele. A pele é um tecido pulmonar, pensando em medicina chinesa. O pulmão, ele é visto através... Você sabia que nossa pele respira, né? Você é enfermeira, você sabe disso. Então, ele é um órgão que respira, que tem a troca de ar. Ele é uma barreira que tem uma troca de ar. Então, essa deficiência de yin, um yang que consumiu esse yin, tem relação com esse pulmão. Porque o pulmão é a manifestação, a pele é a manifestação do pulmão. Então, eu falo especialmente esse quadro que está acontecendo no pulmão por causa dessa manifestação, que a gente vai olhando para os sinais e sintomas. Aí, eu volto aqui na estrutura que você falou para mim, e ó, renite, sinusite, imunidade baixa. É uma patologia que é de pulmão. Ela já traz essa patologia do pulmão há mais tempo. Antes de acontecer qualquer coisa lá na questão do trabalho, antes de ter qualquer problema da urticária, ela já tem uma deficiência de pulmão. O pulmão dela já está em sofrimento, porque ele não está harmonizado. Aí você falou assim para mim, Débora, eu fiz a ventosa e ela não teve um efeito muito legal. E não teve mesmo, Márcio, porque a ventosa, ela não enche o yin da pessoa. Ela não existe para aumentar a quantidade de yin. Aí quando eu perguntei para você assim, ela sente dor? Você falou, não, foi o atestado que eu precisava para não usar ventosa. Porque a ventosa, ela tem como princípio de tratamento movimentar, mover o Qi e o Shui. Uhum. Então, a ventosa, ela vai pegar a energia que não está chegando no braço e vai fazer chegar a energia lá. Se ela tivesse com uma parestesia no braço, com uma dor e tal, tal, tal. Só que o que está gerando a urticária nela não é a falta da circulação do Qi Shui que não chega lá. É o calor que a pele está tendo. Tanto que circula que ele caminha. A urticária nem é só nessa parte aqui do corpo. Tipo assim, tá dando só na perna esquerda, lá perto do calcanhar. Não. Ela tá no braço, ela tá no tórax, ela tá na perna, ela tá no quadril, ela tá nas costas. Então, ela tem movimento. Eu não preciso movimentar mais, não tá parado. E ela tem sangue, só que esse sangue ele não tá com uma qualidade boa, porque ele tá com um calor que a gente chama de calor de deficiência, que é um calor vazio. Então, ele tá queimando a pele dela. Quando você olha para a urticária na pele, não parece que a pessoa queimou? Não dá aquela impressão de queimadura? Então, isso é mais um sintoma, mais um sinal para você falar, cara, é calor, porque você olha, parece inclusive que queimou, mas só que é um calor de deficiência, é um calor vazio. Então, nesse caso, a ventosa não vai, ela pode ser usada se fosse um calor verdadeiro, que aqui a gente tem de deficiência de excesso. Então, é o calor vazio e o calor verdadeiro. No calor verdadeiro, eu poderia usar a ventosa com sangria. Aí eu ia colocar a sangria e ia ser maravilhoso. Só que nesse caso, como não é um calor verdadeiro, ele é um calor vazio, a sangria vai ter pouco efeito. Eu não vou conseguir fazer muito, porque o que está gerando calor não é o excesso, é a deficiência. Se o que está gerando calor não é o excesso, é a deficiência, o que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso resolver essa deficiência. Eu preciso nutrir esse pulmão. Eu preciso acionar formas de ir lá e colocar alguma coisa que vai gerar mais yin, vai nutrir o yin do pulmão para ele equilibrar com o yang que está comendo ele. Porque o símbolo do yin e do yang é isso aqui, ó. O símbolo do yin e do yang, que é isso aqui, ele não é esse símbolo à toa. Esse símbolo aqui, ele representa que o yin está consumindo o yang e o yang está consumindo o yin. Então, essa representação do yin e do yang aqui é justamente para falar para você o seguinte: você sempre tem que observar a energia do corpo em dois aspectos. Ele está equilibrado o yin e o yang? Então, se o yin está consumindo o yang, ou se o yang está consumindo o yin, eu preciso equilibrar. No caso da sua paciente, que está assim, ó, o yin dela está aqui pequenininho, o yang está alto, o yang está vindo aqui e está consumindo o yin.
Então, eu preciso nutrir o yin para fortalecer ele, para ele ficar mais forte, e aí ele combate a doença. Aí o sangue esfria, aí a urticária para de acontecer. Do contrário, eu vou ficar só medicando, porque o yang vai continuar forte e volta ou outra, ele vai lá e vai consumir o yin de novo. Aí isso vai continuar repetindo, 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 porque fica um ciclo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma harmonia do yin e do yang, especialmente no pulmão, que é o órgão que eu já entendi que é o que está mais afetado. E aí fazer esse ciclo funcionar de forma harmônica. Esse é o nosso papel terapêutico. Ah, não, beleza. Então, Débora, se você falou para mim que a ventosa não vai resolver o problema do rim desse paciente, o que eu posso fazer com ele? A palavra mágica é moxa. Se a gente tivesse fitoterapia, existem várias fórmulas de fitoterapia que podem ajudar muito, mas a gente não tem. Então, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, que é a moxa. O arroz, você pode indicar para ela também. Ela pode fazer um ciclo de 7 dias com aquele arroz. Então, vou colocar aqui, ó. Arroz, que você já sabe qual, por 7 dias. Ela vai fazer o ciclo e você vai fazer moxa. A moxa, você vai fazer em pontos estratégicos. Quais são os pontos estratégicos que você vai usar a moxa com ela? Eu vou te... P1, Hã? o P1 não é um deles? O P1, o Márcia, peraí que eu vou pegar meu boneco aqui. Peraí que eu vou te mostrar uma coisa. Peguei. Ó, o P1, ele é um ponto que ele tá muito aqui, ó, no alto. Ele é um ponto que tá mais ou menos aqui, ó. Ele é esse ponto aqui, ó. Então, imagina que aqui é um mamilo. E aí, o boneco ele é meio torto, viu, Márcia? Na verdade, ele estaria mais aqui. Mas é porque na hora de desenhar, o máximo que ficou foi aqui. Mas ele é essa linha aqui que vai descer pro braço. Então, ele tá aqui na altura do mamilo, do peito aqui. Fazer moxa aqui no alto aquece muito. E você tá muito perto da cabeça, pode gerar agitação. Então, lá na China, eu até quebrei a cara com isso, porque eles fazem muita moxa no alto. Só que aqui no Brasil, a gente tem muita doença de calor, e a gente tem o clima que é quente, e a gente tem muita ansiedade. A população é uma população mais ansiosa do que a população chinesa. Então, o meu medo de você fazer moxa em P1 é você superaquecer aqui. Aí você vai aquecer demais e a pessoa vai ficar ansiosa, não vai dormir, vai ficar agitada, vai ficar com a mente agitada. Então, eu acredito que não é a melhor estrutura. Inclusive, eu nem faria moxa no canal do pulmão, porque eu não preciso tratar o canal do pulmão com moxa. Eu posso tratar outros pontos que vão dar nutrição para o pulmão. Eu entender que ele é o canal que está doente não significa que eu tenho que fazer a aplicação só nesse canal. Porque o canal em si, ele é uma ferramenta, mas são 5 elementos. Então, a gente tem um ciclo de promoção, de controle, de nutrição. Lembra disso lá da aula, inclusive? Tem a aula lá do ciclo de promoção, de controle. Então, a técnica não precisa ser feita exatamente no canal do pulmão. Eu vou colocar uma listinha aqui e te explicar quais pontos e por quê, para ficar mais claro para você, tá? E aí, isso aqui a gente vai usar com a moxa bastão, que é aquela que a gente segura lá e fica apoiando para o paciente. Você vai usar VC4 ali no abdômen, 15 minutinhos. Por quê? Porque ele é o portal da vida. Ele vai ajudar a nutrir essa energia vital, especialmente de uma pessoa que passou por um aborto e que teve ali o yin consumido. Então, ela precisa limpar esse útero, ela precisa limpar esse portal da vida que está desgastando a energia dela. E está tudo conectado, o corpo é uma coisa só. Então, você vai usar o BC4, você vai usar o Ming Men, que é o VG4 lá nas costas. Ele tá na mesma altura de VC4. Não sei se é VG4 ou VG3, agora eu fiquei na dúvida. Mas é o seguinte, ó, tá aqui o umbigo, nas costas do umbigo, do MAI, deixa eu ver aqui. Ah, aqui não tem o número, do MAI 543, do MAI 3, pronto. É o VG3. Ele tá aqui, ó, nessa altura.
Então, você vai olhar o umbigo, nas costas, na altura do umbigo, você vai fazer a moxa aqui também. Por quê? Eu vou fortalecer o aquecedor inferior, aonde mora o rim. O pulmão e o rim, ele conversa diretamente para a produção de energia, né? O pulmão faz a inspiração, leva energia até o rim vai fazer a transformação dessa energia e devolver para o pulmão. Então, fortalecer o rim é a estratégia para fortalecer o pulmão. E aí você está usando 2 pontos de rim que vai sustentar a energia do pulmão. Aí você vai estar trabalhando o pulmão sem precisar botar moxa no pulmão. Isso é estratégia. Então, Ming Men e VC4 com a moxa. Depois você vai lá na perninha e vai fazer R3, R1, que também é ponto de rim. E BP3. Professora, Isso. por exemplo, sempre uma dúvida, por exemplo, lá no VC4 e no Ming Men. isso no Migman. Aí eu faço 15 minutos em um e 15 minutos em outro, isso? Isso mesmo. Poxa, se eu tiver duas mochas, eu colocar uma 15 minutos e a outra 15, não? Ô, Márcia, a moxa, ela é um trabalho de meditação. Ela é um trabalho de formiguinha. Você vai deitar a pessoa na maca, vai fazer ela primeiro com a barriga para cima. Você vai ficar lá 15 minutos segurando, meditando ali junto com ela. Você até pode colocar o equipamento, se você tiver a caixinha, você pode pôr, mas você vai ficar ali vigiando junto. Se você não tiver, eu não uso, eu uso pouquíssima caixa. Eu fico mais ali, ó, na intenção, observando a fumaça, mandando o paciente respirar, conectado ali com a técnica. Moxa é isso. Aí você vai ficar com a mão cheirando moxa uma semana, mas é isso, parte do processo. Mas é um movimento bonito até para a gente que é terapeuta. É uma técnica que eu gosto muito de fazer ela. Ela é uma técnica que ela brilha muito os meus olhos, especialmente por causa do resultado que ela dá. Nutrição requer esse lugar, essa atenção. Dispersão, não. Eu posso pôr um monte de coisa, eu posso dispersar, fazer muito movimento. Agora, a nutrição precisa de aconchego, precisa de técnica, precisa de presença. A intenção do terapeuta na técnica, entendeu? Aí, o que você pode fazer? Se ela não estiver sentindo dor nenhuma, como é que você tá hoje? Porque primeiro a gente avalia a dor. Não, tô ótima, zero dor. Então, ó, eu vou começar já com a moxa e aí depois no final eu faço uma massagenzinha aqui nas suas costas para te dar uma relaxada. Aí você já pode vir direto na barriga, no abdômen. Aí depois que você fizer o abdômen, vira ela com a barriga para baixo e faz o Wing Man. Terminou, deixa ela de barriga para baixo, se for confortável para ela. Faz uma massagem nas costas, porque você vai estar ativando a região do pulmão. Aí você pode usar a ventosa nessa hora, faz um deslizamento para baixo, porque aí você trouxe nutrição. Depois você faz esse deslizamento, aí você tem energia para mover. Aí bota uma toalhinha, deixa ela bem quentinha, não deixa entrar frio, vai para as pernas. Aí lá no pé você vai fazer BP6, que tá aqui no calcanhar, e R1. E aí você vai fazer 10 minutinhos em cada um. Você pode fazer 15 em cima e 10 embaixo. Aí você faz 10 minutos em BP6 de um lado, 10 minutos em BP6 do outro, 10 minutos de R1 de um lado, 10 minutos de R1 no outro. E aí depois você pode até fazer uma massagenzinha na perninha dela, assim, mais com as mãos, ativando os pontos. E aí toalhinha quentinha também para ela ficar quentinha. E aí, Márcia, tem um ponto que você vai colocar. Ah, A massagem das pernas de cima para baixo ou de baixo para cima? de baixo para cima. Pra Pegando o levar. ti que você está movimentando. Isso, que você está movimentando, porque você já está convidando a energia para descer com a moxa. Você está lá no R1. Você já está convidando a energia para vir com a moxa ali. Aí a energia chegou aqui, você vai dispersar nos canais. Aí você pode fazer uma palpação, apertar os pontinhos para ativar o canal das pernas e fazer essa energia circular de forma livre e levar a nutrição para os canais, tá? E aí não é uma massagem muito tempo, é assim, uns 3 minutinhos, é só dar uma apertada nos pontos, uma circulada ali, só para poder dar um estímulo para esses pontos circularem, tá? E a das costas, a massagem de baixo para cima ou de cima para baixo, De professor? cima para baixo, para tirar a tensão que existe sempre aqui na escápula ou no pescoço, conectar o alto com o baixo e especialmente trabalhar a região do pulmão.
Então, de Certo. cima para baixo, para desobstruir os canais do pulmão. O aquecedor superior, para ela, é muito importante. Não pode ter dor aqui. Você tem que fazer uma palpação aqui, que se você achar algum ponto com dor, está estagnando. Então, você pode fazer ali uma palpação mais profunda, usar a ventosa com sopro do dragão. Não precisa colocar a ventosa fixa, porque a moxa já vai fazer esse trabalho. Eu vou até atualizar o curso de moxa de vocês depois. Eu vou colocar uma aula lá da moxa com a ventosa. Que aí você poderia colocar a moxa com ventosa no baixo. Mas não tem essa aula no curso ainda. Eu vou atualizar esse fim de ano. E aí vocês vão aprender a fazer essa técnica que também é legal, tá? Aí, Márcia, na hora que você terminar, na hora que você tiver feito a moxa, você vai colocar um ponto de agulha nela, já que você é acupunturista, você é enfermeira e sabe usar agulha. Você vai colocar um ponto de acupuntura nela, que é um ponto que chama a Toca dos Mil Insetos. Esse ponto ele é maravilhoso para a urticária. É como se ele vai dar uma restaurada na pele dela, entendeu? Aí é um ponto que chama Toca dos Mil Insetos, que eu não sei o nome, eu não sei o número dele agora, mas eu vou olhar e te mando na comunidade, te mando lá no grupo do WhatsApp agora, porque eu vou ter que pegar meu Piterdegma aqui e dar uma pesquisada no nome dele, que de cabeça não vai. Ele é na região da perna, que se eu não estou enganada, é dentro do joelho. Eu acho até que é esse aqui, olha. É BP10. Eu vou ter que dar uma conferida, não anota agora, mas eu, salvo engano, é BP10, tá? Aí você vai colocar bilateral e estimular o ti. Pode pôr e deixar o ti chegar. Ela vai sentir um choque, tem que dar choque. Aí ela vai sentir um choque e pronto, é só esse ponto. E os outros não precisa. Não precisa de G4, porque ela não está sentindo dor, e a gente não tem que movimentar ti. O F14 traz nutrição de sangue, é um bom ponto, mas não é o que ela está precisando agora. Agora ela precisa dessa ancoragem do rim para tonificar, e aí vai dar esse suporte para o pulmão, e você vai falar com ela o seguinte, amiga, a urticária é a ponta do iceberg, esse nem é o seu problema. A gente precisa resolver esse problema, mas eu quero que você continue comigo para eu cuidar de você. Aí você vai cuidar do sistema respiratório dela, e aí ela vai ter longevidade, ela vai ter mais qualidade de vida. E aí a gente vai fazer um tratamento que é melhorar a homeostase do corpo dela. Não adianta ela resolver só a urticária. A urticária é só o alerta vermelho que o corpo está dando. Mas tem uma série de fatores antes disso que está gerando esse adoecimento. Faz sentido para você, Marta? Professora, quando você falou ali da agulha, aí eu só faço a harmonização, não tonifico daí. Não. Não, é sedação, é bater. É porque o que que acontece? Quando eu coloco a acupuntura, né? Eu coloco a agulha aqui no ponto. Se eu faço leve movimento de tonificação, beleza, eu estou só tonificando. Se eu faço um giro de um lado para o outro, eu estou harmonizando, beleza. Mas no caso dela, eu quero sedar. Então, eu vou fazer muito estímulo. Eu vou fazer a pistonagem para chegar ao dedinho. Eu estou exagerando, viu, Marta? Márcia, eu não faço assim, tá? Só não ia ter paciente. Mas você vai fazer a pistonagem, aí ela vai falar, ai, deu choque. Aí vai ter que chegar o choque. Chegou o choque, você vai lá dar um pesteleco na agulha, dá uma mexidinha nela. De vez em quando você volta e dá mais um pesteleco na agulha, porque isso é sedar. Por que que eu quero sedar? Se o ponto é a toca dos mil insetos, eu quero dispersar esses insetos, né? Que é o jeito do chinês de falar para que ele pare de andar no corpo, para que ele pare de causar esse desconforto no corpo dela. Fez Entendi. sentido? O tempo é uns 15 minutos ali com a agulha bilateral, professora, ou 30? Você pode fazer no tempo que você está fazendo a moxa no pé dela, porque como é sedação, pode ficar mais tempo, não tem problema. Mas aí você vai pôr, depois você faz moxa. Na hora que você terminar a moxa, você tira a agulha. Entendi. E aí você tirou a agulha e você faz aquele movimento do twinar ali na massagem, que não é uma massagem, Márcia, não é passar óleo na mão. É fazer a pressão nos pontos, de baixo para cima, só para dar o canal, só para dar fluxo para o canal, para seguir a energia. Entendi. Entendeu? É isso. Uhum. Fez sentido para você? Muito sentido, professor. Nossa, você é um gênio, sabe? Você vai desenhando, vai explicando assim algo pra gente que fica tão fácil.
Que bom, Márcia. Esse é meu papel, essa é minha função. Fazer com que a medicina chinesa seja algo fácil e aplicável. Porque é mais simples do que parece, sabe? Às vezes a gente é que dá uma complicada nas coisas, mas a medicina chinesa ela é super simples. Márcia, quero te agradecer a participação. Tava com saudade. A Márcia só traz casos difíceis para mim. Ela nunca traz um caso assim. Ah, o paciente está com dor de cabeça. Não, é urticária de 7 anos que caminha pelo corpo. Eu tô muito feliz de saber que a sua mãe tá bem. Dá um beijo nela. Falo com ela que eu sempre peço pela melhora dela. Pra ela. Ah, que bom, que linda. Tô sempre Oi, pedindo pela melhora da senhora, viu? Que a senhora fique bem saudável. obrigada. Obrigada. Pode Lindeza. de trabalhar. Ah, Perdi o. muito bom. Márcia, ó, um Deus beijo, viu? abençoe. Obrigada Amém. por tudo. Essa aula vai ficar gravada, né, professora? Vai, vou deixar aqui no Instagram agora e depois levo lá para a plataforma para vocês assistirem, tá bom? Deus abençoe. Amém. Um beijo, minha linda. Pessoal, esse foi o quadro Mão no Fogo, né? Já estou encerrando aqui porque eu estou com o paciente na porta já. De vez em quando eu entro na live, a gente não tem muito uma programação exata de hora e data marcada, porque é de acordo com o fluxo da minha agenda aqui também. Mas especialmente o quadro Mão no Fogo é para te ensinar de que não existe protocolo pronto e que cada paciente ele é único e você precisa olhar para a individualidade do seu paciente para ter resultado. Nada de copiar e colar protocolo. Olha para a individualidade do paciente que funciona e dá certo. Marca nesse vídeo um amigo seu terapeuta para ver essa técnica com você, porque essa live vai sair do ar já já. Ela vai lá para a plataforma de alunos, porque ela é um bônus para quem é aluno aqui dentro da formação do método Kenner, tá? Ela não fica no Instagram por muito tempo, mas eu deixo aqui uma semana, alguns dias. Então aproveita enquanto ela ainda está disponível, tá? Falar um pouquinho da nossa programação da semana. Amanhã, quarta-feira, a gente vai ter uma aula ao vivo, 7 horas da noite. E você pode participar dessa aula comigo, ela é no YouTube, tá? Aí é aulão mesmo, depois eu vou colocar lá nos stories para você o assunto do nosso tema dessa semana, tá bom? É isso, ó. Um beijo e um cheiro, fiquem com Deus, meu paciente está me esperando. Tchau, gente.